vacina. Piruletas, como diz a minha mulher, pirulito. O pirulito vem aí. Muito bem, é. Primeiro, por que pirula? Um dia eu conto. O cara fazendo teaser pro próprio canal aqui no nosso papo. Assistam. Deixa eu te falar uma coisa. Quando tem... você fala muito no teu canal de diferentes temas. Às vezes você critica pessoas, né? Assim, num vídeo ou outro você acaba citando experimentos ou pessoas ou questões. Você já teve essas pessoas indo até você para dizer, olha, você falou merda aqui. Ou não necessariamente isso, sobre temas. Os cientistas, pessoas assim, com nome nos diferentes temas, que vieram para te confrontar falando, você falou bosta aqui. E quando aconteceu isso? Olha, vou ser muito honesto. Eu sempre tento ter o máximo de preocupação para não gerar rage em cima das pessoas. Né? Então eu tento, por exemplo, segurar as pontas para não falar palavrões, para não ofender a pessoa em si, e sim criticar o que ela está falando. Às vezes eu não consigo, Tá. Mas isso aconteceu, eu acho que com 2 ou 3 pessoas no máximo, Você que eram Bolsonaro, 2 ou vi 3. você xingar O Bolsonaro tem que ser xingado. O Bolsonaro, tô cagando. Ele tem Twitter, ele pode responder você. Ele já me respondeu. bloqueou. Ele já me bloqueou. Te bloqueou? Já me bloqueou. Achievement. Agora, o problema é o seguinte: o Bolsonaro, se ele quiser me processar, nossa, eu vou pendurar na parede o processo. Ele não vai fazer isso, que ele não só vai vai te levantar. Exato. É besta isso daí. Ele não Você acha que vai ter o processo, o presidente do Brasil contra o Pirula? Pirula, um sujeito chamado Pirula, onde já se viu? Não dá. Eu já tive preocupações com relação a isso, processo nunca tomei notificação extrajudicial. Preocupações, me cita um caso em que você se preocupou demais com o tema. Um dos casos foi exatamente o que a gente estava falando da pílula do câncer. Né? Eu peguei muito pesado com aquele professor lá de São Carlos. Mas mereceu. Mereceu, mas quando você vai ver, né, amigos meus que conheceram esse professor, né, eles falaram assim, ele realmente tinha uma síndrome de milagreiro, assim, tipo, ele achava que ele ia achar realmente a cura do câncer e ele confiava de fato naquela pílula. Ele não estava enganando as pessoas no sentido, ou seja, mais perigoso consciente. ainda. Exato, né? Ele não estava, vendendo uma pílula de farinha para enganar os outros. Sim. Ele estava realmente acreditando que o que ele estava fazendo estava ajudando. E assim, quando foram feitos os primeiros testes lá no Hospital de Jaú, era uma coisa... isso daí nos anos 80, 90, sei lá. Então era muito antigo, né? Não dá mais para saber. Acho que os arquivos, inclusive, dos resultados já nem existem mais, né? E ele nunca deixou claro por que ele brigou depois com o Hospital de Jaú, mas era uma coisa que estava seguindo, pelo menos, os trâmites adequados do ponto de vista científico. Depois, ele continuou distribuindo porque ele tinha compaixão das pessoas que iam buscar a pílula lá no laboratório e tal, não sei o quê. Quando aquilo virou uma procissão, ele não teve ele não foi responsável. A primeira pessoa que chegou lá depois, ele tinha que ter chegado e falado assim, olha, eu não posso mais entregar a pílula. Porque essa pílula muito. É uma bosta. Não, ele deveria ter dado a real. Ele acreditava naquilo e a gente não sabe se realmente aquilo lá, naquela época, estava sendo promissor de alguma forma. Depois, quando fizeram o teste, viram que não era. Mas às vezes, por uma sorte, alguma coisa ali deu uma diferença. A crença